Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 85. Ganhando um lucro sem trabalhar para isso. A morte súbita de Alice também revelou completamente a existência de Ramshu. Quando a arma retornou à sua mão, Ramshu também saltou da árvore também. Neste momento, havia também uma flecha saindo do lado do trovão mago da banda de mercenários Battlefire. Parecia que ele havia sido atingido pelo arqueiro de fantasma das sombras no teto em algum momento. O outro espadachim veterano também estava cuspindo sangue. Seu corpo parecia ter sido ferido pelas lâminas de vento quando o sangue fresco escorria de suas feridas no chão. Deixe este lugar. Ramshu saltou habilmente, percebeu a situação e entendeu que, mesmo com eles morrendo na emboscada, eles ainda estavam em desvantagem. Ele imediatamente tomou a decisão de recuar. Apenas alguns momentos se passaram desde a chegada desses assassinos até aquelas várias rodadas de ataques agora. Antes da mudança da guarda da cidade, os assassinos de fantasma das sombras teriam tempo mais do que suficiente para matar lentamente seus companheiros, particularmente quando os demônios originais que Ramshu havia colocado mais longe sentiam que os outros, que estavam montando armadilhas, também estavam correndo assim. Ele naturalmente entendia que sua chegada significaria que suas chances de vida diminuíram ainda mais. Os belos olhos de Poeb Candice já estavam brilhando quando o comando de Ramshu para recuar soou, aparentemente já considerando como se retirar. Antes que os dois decidissem, um pensamento atingiu Ramshu quando ele de repente se lembrou de um lugar e um sorriso astuto se espalhou por seu rosto. De repente, ele disse: "Siga-me." O corpo de Ramshu de repente correu em direção a uma das paredes caídas da casa, o Demon Slayer Edge voando de sua palma como um dragão venenoso. Um grande buraco de repente se abriu, acompanhado por violentas explosões. Ramshu pegou a borda do matador de demônios quando ele chegou, saindo do buraco. Poeb e Candice já estavam perto de Ramshu e também eram as mais próximas do buraco aberto. Quando o corpo de Ramshu se moveu, as duas beldades não hesitaram e também voaram, escapando pelo buraco em um piscar de olhos. Os dois mercenários restantes do Battlefire se entreolharam ao ver Candice e Poeb saindo, e também começaram a fugir em duas direções diferentes. "Não os persiga!" Depois das duas garotas. O arquimago de vestes negras de repente abriu a boca naquele momento. Sua voz era extremamente aguda e desagradável para os ouvidos. Assim, todos os assassinos desistiram dos dois membros remanescentes do Battlefire e rapidamente se contorceram através do buraco, sob as instruções do arquimago, e começaram a perseguir Ramshu e os outros. Tendo treinado em magia, Ramshu foi extremamente veloz enquanto corria furiosamente. Como guerreiras, as duas belezas Poeb e Candice não ficaram para trás. Os dois não prestaram atenção a mais nada, fixando os olhos em Ramshu e perseguindo-o. Um dos demônios originais estava um passo à frente e havia se escondido no caminho de Ramshu. Com um conjunto adicional de olhos à frente, Ramshu escolheu especialmente áreas isoladas para fugir enquanto atravessava vários pátios e becos. Com a existência dos demônios originais, Ramshu poderia mapear tudo em seu coração e não tomaria um único caminho errado. Gradualmente, o bando de três de Ramshu lentamente ampliou a distância entre eles e seus perseguidores, alavancando o terreno. Uma bifurcação na estrada apareceu de repente, uma conduzia em uma direção de uma maneira mais sinuosa e virada, enquanto a outra era mais larga e não oferecia muitas áreas de ocultação no meio da estrada. Seguindo Ramshu, Poeb e Candice ficaram incrivelmente impressionados com a familiaridade de Ramshu com esta região. Eles observaram Ramshu usar seu conhecimento da terra para deixar seus perseguidores para trás.
Quando a bifurcação na estrada apareceu, os dois naturalmente pensaram que Ramshu entraria na estrada mais curva e virada e aproveitaria essa oportunidade para se livrar completamente de seus perseguidores. Eles não tinham pensado que Ramshu iria de repente parar e tirar uma máscara preta e cobrir o rosto, jogando mais dois em Poeb e Candice, apressando-os apressadamente, vestir. Enquanto Candice ainda hesitava, Poeb já havia colocado a máscara sem outra palavra, cobrindo completamente seu lindo rosto. Vendo que os perseguidores já haviam aparecido no canto da rua, Poeb correu para Candice, depressa. Candice não hesitou mais depois que Poeb falou. Ela colocou freneticamente a máscara e tirou outro conjunto de roupas negras do Nightwalker de seu anel espacial, aparentemente planejando usá-las em Char. Não coloque as roupas pretas. Vamos em frente. Ramshu disse de repente enquanto olhava para seus perseguidores atrás deles. Depois de fazer uma breve pausa por alguns segundos, seu corpo se moveu de novo, passando pelo caminho ventoso e silencioso e indo para outra rua larga sem qualquer ocultação. Até mesmo Poeb ficou surpresa ao não entender por que Ramshu o fez, mas não era hora de fazer perguntas estranhas. Com base em sua confiança em Ramshu, Poeb levemente puxou Candice e correu atrás de Ramshu decisivamente. Não corra para fora, certifique-se de que aqueles que estão nos seguindo possam seguir nossas pegadas. Ramshu baixou rapidamente a velocidade e parou ao lado de Candice, sussurrando para as duas garotas. O que diabos você está fazendo? Se não desacelerássemos e seguíssemos o outro caminho, acho que já teríamos escapado. Por que estamos indo tão longe? Como usar máscaras para cobrir nossos rostos? Eles sabem o que estamos vestindo, não faz sentido fazer isso e nos faz parecer idiotas. Reclamou Candice. Haha, eu estou usando uma máscara para cobrir meu rosto, não para enganá-los, mas para não revelar nossos rostos para outro grupo de pessoas. Quando cheguei aqui ontem, descobri um grupo de pessoas suspeitas e sorrateiras na casa adiante. Essas pessoas também são muito fortes e não devem agradar a ninguém. Se as pessoas de Shadowghost se encontraram com elas, acho que alguns problemas podem ser causados. Talvez possamos usar isso para resolver nossos problemas do fantasma das sombras de uma só vez. Ramshu explicou simplesmente com um tom sinistro. Você é tão depravado. Candice soltou após um momento de silêncio atordoado. Brian, não podemos trazer perigo para pessoas inocentes. Tem certeza de que não são boas pessoas? Poeb começou e perguntou a Ramshu. Não se preocupe, tenho certeza de que não são boas pessoas. Eu até os vi rastejando pelos terrenos da academia ontem para roubar coisas. Como poderiam ser boas pessoas ao cometer tais crimes? Ramshu prometeu a Poeb e de repente disse humildemente. Tenha cuidado, é aquele quintal à frente. Eu vou atacar à distância em um momento e depois vamos imediatamente piscar por trás daquele pátio. Tenha cuidado para não se revelar a todo custo. Sua velocidade de repente, Ramshu, Poeb e Candice correram para o pátio que estava diante deles. De repente, Ramshu pegou uma besta quando chegou à frente da porta e disparou uma seta de besta sem mirar. Ele então pegou uma agulha de metal e a jogou aleatoriamente no quintal também. Depois de fazer tudo isso, Ramshu pegou Poeb e Candice mais uma vez e encontrou um esconderijo em que o demônio original já havia vasculhado uma caixa de pedra quadrada que era um depósito de lixo atrás da casa que não tinha tampa. Eca, fede. Candice imediatamente cobriu o nariz e gritou baixinho. Poeb também cobriu o nariz, um pântano de desdém e desconforto surgindo em seus olhos. Este lugar era muito estreito e também havia alguns sacos de lixo presentes. Ramshu se agachou no meio, com Poeb e Candice agachadas em ambos os lados dele. Os três de seus corpos todos pressionados juntos. Ramshu naturalmente não podia evitar o fedor que Candice e Poeb estavam cheirando, e só podia usar a máscara no rosto para cobrir o nariz.
Ramshu não disse nada e usou a mão para fazer um barulho calado, indicando que os dois falassem menos e observassem de perto o ambiente. Inimigos. Um telefonema baixo veio de dentro do pátio e passos leves soaram do lado de dentro, parecendo procurar vestígios dos invasores. Neste momento, os agachados Ramshu, Poeb e Candice viram que o arquimago, que estivera flutuando no ar, alcançou alguns assassinos do Sombra Fantasma. Eles entraram neste jardim. Um espadachim relatou imediatamente ao arquimago quando eles chegaram. O arquimagé acenou com a cabeça e acenou para a equipe mágica coberta por sua manga longa. Um forte pulso mágico apareceu de repente, e o feitiço de terremoto que havia sido usado na casa de Poeb mais uma vez se mostrou naquele jardim. Todas as estruturas e prédios desmoronaram um a um quando a arquimaga lançou seu feitiço de terremoto. O ruído barulhento de maldições e gritos de repente soou de dentro. Duke e Eric, assim como algumas das outras pessoas no quintal, incendiaram sua aura de combate e magia sem um segundo aviso, atacando o arquimago de vestes negras. Duke também flutuou no ar, ele era um arquimago também. Um cajado mágico ornamentado acompanhou a conclusão de seu encantamento mágico de vento, enquanto centenas de lâminas de vento formavam um tornado, agitando-se em direção ao arquimago de vestes negras e ao outro. O tornado, feito de lâminas de vento, possuía uma força de endireitamento. A areia, pequenas pedras e pequenas árvores em seu caminho foram varridas e esmagadas até a poeira. Porque há outro arquimagé presente. Grover não nos contou sobre isso. Uma exclamação estridente veio da boca do arquimaga de manto negro quando ele levantou uma parede de terra na frente dele e recuou apressadamente. O espadachim do lado de Grover e um arqueiro de fantasma das sombras não reagiram a tempo e foram arrastados pelo tornado. Reviravoltas infinitas de gritos horríveis soaram quando os dois foram dilacerados em uma massa de sangue e carne. Eles foram transformados em uma névoa de sangue e sinais de vida deixaram de existir. Depois deles, Duke bufou com frieza e saiu correndo do quintal com Eric e alguns outros, perseguindo os outros membros do Fantasma das Sombras, que já haviam começado a fugir à distância. Mágicos colidiram uns contra os outros ao longo do caminho, quando sons de explosão de pilipala foram emitidos. E, de onde essas pessoas são? Eles são tão fortes. Candice murmurou como uma expressão de choque depois que eles foram embora. Este pátio está em ruínas e não há ninguém lá dentro. Nós não temos que ficar mais aqui. Poeb rapidamente pulou para fora e ficou longe da caixa de pedra que havia sido usada para armazenar lixo. Candice e Ramshu saíram de dentro quando Ramshu riu levemente. Neste momento, a guarda da cidade deveria ter terminado de mudar de turno. Eu me pergunto se esses dois grupos de pessoas vão alertar o guarda. Você é sinistro mesmo. O que devemos fazer a seguir? Neste momento, Candice começou a tratar Ramshu como líder em algum momento desconhecido. Agora que o perigo havia sido resolvido e ele havia trazido ao Shadow Ghost e ao pessoal de Grover uma enorme quantidade de problemas, ela abriu a boca e perguntou a Ramshu. Miss Poeb, acho que posso saber onde a amante de Grover está. Nesse momento, Ramshu abriu a boca de repente. Seu rosto mostrava uma expressão radiante. Poeb olhou para Ramshu como uma expressão de empolgação e perguntou apressadamente: onde ela está? Me siga. Parece que não vamos descansar muito hoje à noite. Ramshu encolheu os ombros com resignação, orientou-se e percorreu a estrada larga, caminhando em direção a um caminho escuro e estreito. Grover se revelou no começo. Quando eles e os do Shadow Ghost entraram na casa de Poeb, Grover ficou em uma casa a uma curta distância e aguardou a notícia. Um dos três demônios originais ficou ao lado de Grover, monitorando-o. Grover saiu sozinho apenas quando a casa de Poeb entrou em colapso. Ele não retornou ao clã, mas embarcou em uma carruagem que havia sido preparada antes, dizendo ao noivo: vá para o lugar de cara, tenha cuidado.
Rancho tinha ouvido falar de Poeb da última vez que a amante de Grover se chamava Cara, por isso ele notificou Poeb e Candice. Os 3 demônios originais se tornariam mais difíceis de controlar se estivessem muito longe do lado de Rancho. Quando Grover partiu, Duke e os membros do Fantasma das Sombras desse lado acabaram de entrar em contato. O controle de Rancho sobre o demônio original tornou-se cada vez mais difícil à medida que a carruagem de Grover corria para longe. Quando Poeb e Candice concordaram, eles imediatamente viajaram a toda velocidade em direção à localização de Grover. O céu estava começando a brilhar quando Rancho apareceu nas ruas a oeste da cidade com Poeb e Candice. Comparado com os lados norte e sul da cidade, estava sujo e sujo aqui, com lixo por toda parte nas ruas. Alguns mendigos usavam roupas finas naquele clima frio. Eles se enrolaram e se deitaram ao lado das pilhas de lixo, parecendo querer obter algum calor dos sacos de lixo. Para pensar que Grover, com seu status, viria para as favelas. Ele escondeu sua amante aqui, não é de admirar que não a encontrássemos. Grover é uma pessoa difícil de se mover contra tudo bem. Poeb franziu a testa ao olhar em volta e dizer baixinho para Rancho: tudo bem, este é o lugar. Siga-me, eu não acho que Grover será capaz de escapar desta vez. Rancho tinha visto através dos olhos do demônio original que Grover havia entrado em uma casa suja e quebrada. Ele imediatamente circulou pelas pilhas de lixo na frente depois de falar com Poeb, entrando em um beco em que moscas e insetos dançavam em voo. Embora eles estivessem revoltados com este lugar, Poeb e Candice ainda rangeram os dentes e correram atrás de Rancho. Os dois batiam as mãos continuamente, tentando afugentar as moscas ao redor deles. E assim termina o capítulo 85, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!